Ele olhou-me nos olhos naquela manhã e beijou-me a testa. Ao nosso Pedro disse: "O papá vai trazer-te a maior surpresa logo à noite, campeão." Eu acreditei. Sempre acreditei nele. Mas 6 horas mais tarde, encolhida no canto do restaurante mais caro da cidade, com um bolo de gelado a derreter, Ana viu o João entrar pela porta da frente. Não trazia nenhum presente. Não vinha apressado para nos encontrar. Vinha de mãos dadas com ela. E a forma como olhava para aquela mulher era a forma como olhava para mim antes de o dinheiro, as promoções e as mentiras tomarem conta de tudo. Foi naquele instante que a minha vida não só se partiu, estilhaçou-se. Eu estava sentada lá, a tentar convencer o Pedro de que o papai ia aparecer a qualquer minuto. Mais um bocadinho, filho. Ele está a lutar contra vilões no trabalho. Vilões, Ana. Que piada amarga. Os verdadeiros vilões estavam sentados na mesa 4, a brindar a minha desgraça, sem que o meu filho, a 3 metros de distância, fizesse a mínima ideia. A minha mão tremia tanto que o garfo fazia barulho contra a louça. O Pedro, sempre atento, olhou-me com aqueles olhos grandes de menino de 7 anos. "Estás bem, mamã?" perguntou, a voz dele a chegar-me como se viesse debaixo de água. Estava eu bem? Estava à beira de explodir, de virar a mesa, de gritar até os meus pulmões arderem. Mas tinha de engolir tudo. Por ele. Sempre por ele. Sei lá, ainda hoje me pergunto, que raio é que eu estava a pensar? Acreditava mesmo que a vida que tínhamos era sólida? Ou era apenas uma fachada tão bem polida que eu própria já não via as rachaduras? Esta coisa toda, este circo de traição e mentiras, foi tão absurdo, não foi? Um homem que até há horas estava a beijar-me a testa e a prometer estrelas ao filho, aparece num restaurante chique com outra. E eu, em vez de fazer o que qualquer pessoa normal faria, armar um escândalo digno de novela, estou ali, a jogar ao agente secreto com o meu filho, a tentar protegê-lo de uma verdade que era tão óbvia como o sol ao meio-dia. Na minha cabeça, isso não fazia sentido nenhum. Era como um filme mau, daqueles em que a heroína faz as escolhas mais estúpidas. Mas talvez seja esse o problema com a vida real. Nem sempre há escolhas certas, só escolhas menos erradas. E a verdade é que, naquele momento, o meu instinto de mãe foi mais forte do que a mulher traída, do que a advogada que fui um dia. É uma loucura, não é? Como a nossa mente consegue racionalizar o irracional quando estamos sob pressão. E pensar que tudo começou tão banalmente aquele dia, o 14 de outubro. Há 3 semanas que o calendário da cozinha tinha um círculo vermelho nesta data. O 7º aniversário do Pedro. Para mim, era mais do que uma data. Era um prazo. Um prazo para provar que a família Figueiredo ainda estava intacta, ainda feliz, apesar do silêncio crescente que preenchia a nossa casa espaçosa na Quinta do Carvalho nos últimos 6 meses. Um silêncio que, agora percebo, já não era apenas a ausência de conversa, mas o eco das mentiras que o João acumulava. "João, por favor, diz-me que te lembraste do telescópio." Murmurei, com o telemóvel encostado à orelha enquanto equilibrava um tabuleiro de panquecas de mirtilo. Eram 7h15 da manhã. Do outro lado da linha, ouvia-se o zumbido do trânsito. O João já estava no carro. Tinha saído antes do sol nascer, alegando uma crise com a fusão caótica na sua empresa, Silveira em Falcão. Ele sempre teve essa mania de sair cedo, de me deixar com a impressão de que o mundo inteiro dependia dele. "Ana, estou a conduzir." A voz dele era tensa. "Sim, encomendei. Deve chegar ao escritório hoje. Trago-o para casa logo à noite. Ele já acordou." "Está a vestir-se. Ele pensa que ainda estás no duche." "Não faças isso, Ana," disparou o João. "Não me faças o mal da fita. Estou a trabalhar que nem um burro para pagar esta festa, não estou? Diz-lhe só que o amo. Chego a casa às 6 em ponto. Reserva no assador dourado, certo?"
6 da tarde, João, por favor. Ele faz 7 anos. Só tem um sétimo aniversário. Eu sei, amo-te. Tenho de ir. A linha morreu. Olhei para o telemóvel por um segundo demasiado longo antes de colar um sorriso no rosto e virar-me. No exato momento em que o Pedro deslizava para a cozinha com as suas meias do Homem-Aranha. Onde está o papá? Perguntou o Pedro, os olhos a varrer a sala, à procura do homem alto, de fato cinzento, que o costumava levantar para tocar no teto. O papá teve de ir lutar contra uns vilões no trabalho, meu amor. Menti, a voz a tremer apenas um pouco. Atirei uma panqueca para o prato dele. Mas ele vem cedo para casa hoje e vamos comer o maior bife do mundo. E adivinha mais? Os olhos do Pedro arregalaram-se. O telescópio? Talvez, pisquei o olho. Aquela mentira sobre o telescópio, sobre o pai, custava-me a cada palavra. Mas como lhe diria a verdade? Ainda não era o momento. O dia foi uma névoa de preparação ansiosa. Eu não era apenas uma dona de casa. Eu era a arquiteta da nossa posição social. Gerenciava as finanças, o calendário social e, mais recentemente, o controlo de danos para as ausências crescentes do João. Passei a tarde a fazer o bolo de chocolate favorito do Pedro, só para o caso de a sobremesa do restaurante não ser suficiente. Lá no fundo, talvez fosse só uma forma de me distrair, de preencher o vazio que crescia dentro de mim. Às 16h30 chegou a mensagem. Não foi uma chamada, não foi uma nota de voz, foi uma bolha cinzenta e fria no ecrã do meu iPhone. João, crise com o cliente, não posso sair. Jantar reagendado para o fim de semana. Diz ao Pedro que lamento. Compra-lhe algo bom por mim. Fiquei de pé no meio da sala. O silêncio ensurdecedor. Senti um golpe físico no peito. Não era apenas o cancelamento. Era o método. Uma mensagem no aniversário do filho. Digitei furiosamente. Tu prometeste, ele está à espera à janela. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Depois apareceram novamente. João. Ana, para com a chantagem emocional. Estou a fazer isto por nós. Não esperes por mim. Olhei para o Pedro. Ele estava sentado no banco da janela saliente, a usar a sua melhor camisa de botões, a observar todos os carros que viravam para a nossa rua. O papá chegou? Perguntou o Pedro sem se virar. Engoli em seco o nó na garganta. Doeu. Não conseguia fazê-lo. Não conseguia partir-lhe o coração ali em casa. Precisava de uma distração. Precisava de barulho e luzes e comida. Papá, o papá está preso a salvar o mundo, Pedro. Menti, a voz a tremer apenas ligeiramente. Mas sabes uma coisa? Isso significa que vamos numa missão secreta. Só tu e eu. Vamos na mesma ao restaurante chique e vamos pedir tudo o que houver no menu. O Pedro olhou para baixo, os ombros descaídos. Aquele pequeno gesto partiu-me o coração. Veste os sapatos, disse, agarrando nas chaves com uma determinação súbita e feroz. Vamos ao jardim escondido. Não era o assador dourado. O jardim escondido era um bistrô francês de luxo do outro lado da cidade, perto do escritório do João. Era exorbitante, barulhento e impossível de entrar sem reserva. Mas eu conhecia a gerente, uma velha amiga chamada Joana. Se não conseguia dar ao Pedro o pai, dar-lhe-ia uma noite de luxo. Conduzimos até a cidade, o horizonte brilhando em tons de roxo e dourado. Pum as músicas favoritas do Pedro, cantando alto para abafar o silêncio do banco do passageiro. Chegamos ao jardim escondido às 19 horas. O lugar estava a borbulhar de gente. Os manobristas, de coletes vermelhos, estacionavam Porsches e Mercedes. O ar cheirava a azeite de trufa e perfume caro. A Joana arranjou-nos um pequeno e privado box na parte de trás, protegido por uma treliça de era. Era acolhedor. Tu és o melhor acompanhante de sempre, disse ao Pedro, batendo com o meu copo de água contra o refrigerante dele.
Obrigado, mamã. O Pedro sorriu debilmente. Mas gostava que o papai estivesse aqui. Ele disse que me queria ensinar a cortar um bife. Eu sei, meu amor, eu sei. Pedi um filet mignon, mac and cheese de lagosta e batatas fritas com trufa. Estava a tentar preencher o vazio com calorias. Às 19h45, a porta da frente do restaurante abriu-se. Eu estava virada para a entrada. Era um hábito que adquirira há anos, observar sempre a porta. A campainha tocou. O hospedeiro, um homem alto chamado Miguel, se com um sorriso. O meu garfo congelou a meio caminho da boca. Era o João. Usava o mesmo fato cinzento com que saíra de casa naquela manhã. Parecia cansado, mas não com o cansaço de uma crise no trabalho. Parecia energizado e não estava sozinho. Agarrada ao braço dele, uma mulher. Era deslumbrante, mais nova do que eu, talvez 20 e poucos anos. Tinha cabelo castanho claro que caía em ondas soltas pelas costas e usava um vestido de seda que custava mais do que o meu primeiro carro. Assisti, paralisada, enquanto João se inclinava e sussurrava algo ao ouvido da mulher. Ela atirou a cabeça para trás e riu, um som brilhante e cristalino que se destacava do jazz ambiente do restaurante. O João sorriu. Era um sorriso genuíno, um sorriso que eu não via dirigido a mim há anos. Pôs a mão nas costas da mulher, guiando-a não para uma reunião de negócios, mas para a mesa romântica no canto da janela. A mesa reservada para aniversários e pedidos de casamento. O Pedro estava ocupado a pintar no seu menu infantil. Não os tinha visto. Senti o sangue escoar do meu rosto, deixando-me fria e tonta. Crise com o cliente. A mentira sabia a bilis na minha boca. Mamã, estás bem? A voz do Pedro parecia vir de debaixo de água. Ele olhava para mim, os olhos castanhos arregalados de preocupação. Tinha notado era minha mão a tremer, o garfo a tilintar contra a porcelana. Forcei-me a respirar. Inspira, expira. Se fizesse um escândalo agora, o Pedro veria. O Pedro veria o pai com outra mulher no seu aniversário. Esse trauma duraria uma vida inteira. Tinha de o proteger. Estou bem, meu amor, disse, forçando um gole de água. Só um bocadinho de dor de cabeça da água gelada. Olha para aquele aquário de lagostas ali. Consegues contar quantas há? O Pedro virou a cabeça para a parede do fundo. 1, 2, 3. Enquanto o Pedro contava, voltei o olhar para a mesa 4. O João puxava a cadeira para a mulher. O nome dela, viria a saber mais tarde, era Sofia, mas naquele momento era apenas a mulher. Mexi na mala e tirei o telemóvel. As minhas mãos tremiam tão violentamente que quase o deixei cair. Abri a aplicação da câmera. Zoom. A imagem no meu ecrã era granulada, mas suficientemente clara. O João a segurar na mão da Sofia por cima da toalha branca. O João a rir. O João a inclinar-se para beijar-lhe os nós dos dedos. Clique, clique, clique. Cada foto parecia um prego no caixão do meu casamento. 8 lagostas, anunciou o Pedro, virando-se. 8? Uau! Disse eu, deslizando o telemóvel debaixo da perna. É muito! Mamã, posso ir à casa de banho? Perguntou o Pedro, mexendo-se. O pânico subiu-me ao peito. A casa de banho ficava perto da entrada. Para lá chegar, o Pedro teria de passar mesmo ao lado da mesa 4. Não, disse eu demasiado depressa. O Pedro pareceu confuso. Mas tenho mesmo de ir. Olhei à minha volta. O empregado aproximava-se com os nossos aperitivos. Precisava de um plano. Ok, disse, a mente a correr. Mas temos de jogar um jogo. Chama-se agente secreto. Tens de ir à casa de banho super rápido, com a cabeça baixa para os espiões não te verem. Consegues fazer isso? Olha para os teus pés o tempo todo. Os olhos do Pedro brilharam. Como um ninja. Exatamente como um ninja. Vai. Viu-a apressar-se pela mesa do João, os olhos fixos nos seus tênis luminosos.
O João estava demasiado ocupado a servir vinho para Sofia para notar o seu próprio filho a passar a 1,5 metros de distância. Aquela visão fez-me querer gritar. Queria ir até lá, virar a mesa e despejar o caro vinho tinto pela cabeça mentirosa do João. Queria gritar: "É o aniversário do teu filho, seu cobarde!" Mas não o fiz. Eu fui advogada antes de ser mãe. Sabia que a raiva era útil, mas a estratégia era letal. Quando o Pedro voltou, sem fôlego da sua missão ninja, a comida chegou. Cortei o bife dele, sorrindo, a conversar, a desempenhar o papel de mãe feliz. Por dentro, estava a morrer. Depois de 40 minutos, João e Sofia levantaram-se. O meu coração batia furiosamente. Estavam a ir embora. Não. Sofia ia para o powder room. João sentou-se novamente, verificando o relógio. Era a minha oportunidade. "Pedro", disse eu, a voz firme, "aqui está o meu telemóvel. Pode jogar Minecraft por 5 minutos. Não levantes os olhos até eu voltar. A mamã tem de ir dizer olá a uma amiga." Ok, Pedro agarrou o telemóvel. Imediatamente absorvido. Levantei-me. Alisei o vestido. Não andei com raiva. Andei com graça. Fui direta à mesa 4 e parei mesmo em frente ao João. Ele estava a olhar para o menu. "O escargot é excelente aqui", disse eu calmamente. A cabeça do João levantou-se. A cor escoou do rosto dele tão rápido que parecia um cadáver. A boca abriu-se, mas não saiu som. Olhou para mim, depois freneticamente à volta do restaurante. "Ana!" engasgou-se. "O quê? O que estás a fazer aqui?" "A celebrar", disse eu, a voz fria como gelo. "O Pedro queria bife. Disseste que estavas a trabalhar." Lugar engraçado para uma reunião com um cliente, João. O cliente costuma sentar-se no teu colo? "Ana, fala baixo", sibilou o João, levantando-se e tentando agarrar-me o braço. "Não é o que parece. Vamos lá para fora." Recuei, evitando o seu toque. "Não me toques." "Ana, por favor. Sofia, ela é uma consultora. Estamos a celebrar um negócio. É por isso que estavas a beijar-lhe a mão?" Perguntei, levantando uma sobrancelha. "É esse o protocolo corporativo agora?" João limpou o suor da testa. "Estás a fazer uma cena." "Onde está o Pedro?" Apontei para o box lá atrás. "Está ali, a comer o jantar de aniversário sozinho, porque o pai está demasiado ocupado a consultar para se lembrar que ele existe." O João olhou para o Pedro, depois para mim, o pânico a instalar-se. "Ele sabe?" "Não", disse eu, "porque ao contrário de ti, eu coloco em primeiro lugar. Não vou arruinar a noite dele. Mas a tua está prestes a ficar muito complicada." Naquele momento, a porta da casa de banho abriu-se. Sofia vinha de volta, sorrindo, a retocar o batom. "João, querido, estava a pensar que podíamos..." Ela parou quando me viu. Sofia olhou do João para mim. Não era estúpida. Viu a semelhança nos anéis de casamento que ambos usávamos. Os anéis que eu tinha desenhado. "Oh", disse Sofia, o sorriso a vacilar. "Tu deves ser a esposa", completei por ela. "E tu deves ser a crise no trabalho." Sofia olhou para o João confusa. "João, tu disseste-me que estavas separado. Disseste que o divórcio estava a ser finalizado na próxima semana." Eu ri. Foi um som seco, sem humor. "Separados? Tomamos o pequeno almoço juntos esta manhã. Ele beijou-me a despedir-me." O João parecia um animal encurralado. "Sofia, deixa-me explicar." "Não te incomodes", interrompi. Aproximei-me do João, a voz baixando para um sussurro mais aterrorizante do que um grito. "Tens 10 minutos para acabar a tua bebida e sair daqui antes que o Pedro acabe o jogo dele. Se ele te vir, João, se ele te vir com ela no aniversário dele, eu garanto que nunca mais o verás. E vou levar tudo. A casa, os carros, a empresa, tudo." Não esperei por uma resposta.
Virei-me e voltei para o meu box. Mamã, Pedro levantou os olhos quando me sentei. Quem era aquela? Agarrei o garfo. Apenas alguém que conhecia o papá. Come as tuas batatas fritas, meu amor. A sobremesa está a chegar. Mas enquanto eu sorria para o meu filho, a minha mente já calculava. Eu não ia apenas divorciar-me do João. Eu ia destruí-lo. Mal sabia eu, a mulher na mesa 4 não era apenas uma amante. E o negócio que o João estava a celebrar não era apenas sobre dinheiro. O segredo era muito mais profundo do que um caso. E o homem com quem me tinha casado estava envolvido em algo muito mais perigoso do que infidelidade. O silêncio pesado preenchia o SUV. Pedro tinha adormecido no banco de trás, a agarrar uma figurinha de ninja de plástico que tinha recebido com a sua refeição infantil. No retrovisor, parecia tão pequeno, tão inocente. Não sabia que o seu mundo tinha mudado fundamentalmente na última hora. Não sabia que a senhora simpática no restaurante era a razão pela qual o pai não viria para o aconchegar na cama. Estacionei o carro na garagem da nossa moradia de 4 quartos. A casa estava escura, o lugar do João na garagem estava vazio. Levei Pedro para cima, o peso morto dele pesado nos meus braços. Tirei-lhe as calças, vesti-lhe as calças do pijama e aconcheguei-o. Sentei-me lá por muito tempo, apenas a ouvir a sua respiração. Inspira, expira. Precisava de estar calma. Precisava de ser a Ana que se formou no topo da sua turma na faculdade de Direito, não a Ana que passou os últimos 7 anos a escolher cortinas e a organizar encontros para brincar. A advogada ainda estava lá, em algum lugar, enterrada sob camadas de compromissos domésticos. Desci e servi-me um copo de vinho. As minhas mãos estavam finalmente firmes. Às 22h15, os faróis varreram a parede da sala. O som da porta da garagem a abrir-se ressoou debaixo do chão. Ele estava em casa. Sentei-me na poltrona da sala, à espera no escuro. Não acendi a luz. A porta da garagem abriu-se. João entrou. Parecia desgrenhado. A gravata desapertada, o botão de cima desfeito. Parecia um homem que correu uma maratona. Ou talvez um homem que passou as últimas 2 horas a discutir com a sua amante. Acendeu a luz. Quando me viu sentada ali, sobressaltou-se. Jesus, Ana, exalou agarrando o peito. Por que estás sentada no escuro? Ela mandou-te embora? Perguntei, a voz sem emoção. João suspirou, um som longo e cansado, projetado para me fazer sentir que eu era irracional. Foi até ao minibar e serviu-se um uísque. Ana, podemos não fazer isto hoje à noite? Estou exausto. Tu estás exausto. Levantei-me. O Pedro esperou à janela por 3 horas. João, 3 horas? Eu disse-te que era trabalho. O João disparou, batendo com o copo. Sofia não é apenas um caso. Ela é a filha do principal investidor do projeto Horizonte. Se eu não a entretivesse, a empresa perderia milhões. Estava a fazer o meu trabalho. Olhei para ele. Era uma aula de gaslighting. Ele estava a tentar transformar a sua infidelidade num sacrifício nobre pelas finanças da família. Então, segurar a mão dela fazia parte do trabalho? Perguntei, aproximando-me. Beijar-lhe os nós dos dedos, mentir-lhe sobre estarmos separados? Isso estava no contrato? O rosto do João endureceu. Tu já não entendes como este mundo funciona, Ana. Estás fora do jogo há demasiado tempo. Às vezes tens de massagear a verdade para fechar um negócio. Tu disseste-lhe que nos estávamos a divorciar na próxima semana. Disse eu. Disse o que tive de dizer para a manter feliz até os papéis serem assinados, gritou o João. Tu gostas desta casa? Gostas da escola particular que o Pedro frequenta? Gostas do teu Range Rover? Por que isto? Ele gesticulou para si próprio. Paga por tudo isso. Se eu tiver de flertar com uma socialite, mimada para manter as contas em dia, eu falo-ei.
Devias estar a agradecer-me, não a seguir-me. Por um segundo, quase acreditei nele. Esse era o superpoder do João. Ele podia vender gelo a um esquimó, podia fazer-nos sentir loucas por confiarmos nos nossos próprios olhos. Mas então lembrei-me da forma como ele olhava para ela. Não era sofrido, não era calculado, era adoração. Quero ver o teu telemóvel, disse eu. O João congelou. O quê? O teu telemóvel. Desbloqueia-o, dá-mo. Não sejas ridícula, zombou ele virando-se. Tenho o privilégio de cliente, ficheiros confidenciais. Não me importo com os ficheiros. Quero ver as tuas mensagens com a Sofia. Não. Então sai. O silêncio esticou-se como um fio de piano. Desculpa? O João riu nervosamente. Esta é a minha casa, e eu sou quem está a criar o nosso filho nela, disse eu. Tens duas escolhas. Ou desbloqueias esse telemóvel agora mesmo, ou fazes a mala e vais ficar no Hotel Vila Galé. Não vou ter um mentiroso na mesma casa que o meu filho. O João olhou para mim, os olhos semicerrados. Estava a avaliar-me à procura de uma falha, um sinal de fraqueza. Não encontrou nenhum. Bem, cuspiu. Queres jogar duro? Ótimo, eu vou me ir embora. Mas não esperes que eu venha rastejar quando perceberes que não consegues pagar a conta da luz. Ele subiu as escadas. Ouvi gavetas a bater. 10 minutos depois, desceu com uma mala de viagem. Parou à porta. Estás a cometer um erro, Ana. Não tens ideia da pressão em que estou. Não tens ideia do que realmente se está a passar. Sei o suficiente, disse eu. Ele bateu a porta. Esperei até ouvir o carro dele arrancar. Então fiz a única coisa que ele não esperava. Não chorei. Não liguei à minha mãe. Fui para o escritório dele. O João era meticuloso com a segurança. O portátil encriptado. Os ficheiros trancados. Mas o João também era arrogante. Assumia que eu era apenas uma dona de casa que não sabia distinguir um disco rígido de um secador de cabelo. Esqueceu-se que, antes de ser mãe, eu era uma contabilista forense para o Ministério Público. Eu não apenas entendia de dinheiro, eu entendia como as pessoas o escondiam. Sentei-me na sua secretária. Não precisava do seu portátil. Precisava de papel. As pessoas esqueciam-se sempre do papel. Abri a gaveta inferior da sua secretária, trancada. Senti debaixo da borda da secretária, à procura da chave sobressalente que ele costumava colar ali anos atrás. Tinha desaparecido. Olhei pela sala. João tinha o hábito de esconder coisas à vista. Os meus olhos pousaram no telescópio, aquele que ele tinha comprado para o Pedro anos atrás, não o novo que esquecera hoje. Estava no canto a apanhar pó. Fui até lá. Desaparafusei a tampa da lente. Dentro do tubo oco da perna do tripé, senti algo frio. Uma chave. Desbloqueei a gaveta. Lá dentro, não havia ficheiro sobre o projeto Horizonte. Não havia contratos de trabalho. Havia uma pilha de extratos bancários e um segundo telemóvel. Um burner. Peguei nos extratos primeiro. Não eram da Silveira em Falcão. Eram de um banco nas Ilhas Caimão, sob o nome de uma empresa de fachada, Argent Holdings. Analisei os números. A minha respiração ofegou. Depósitos enormes. 50 mil. 100 mil euros a cada 2 semanas. Mas foram os levantamentos que me gelaram o sangue. Não iam para Sofia. Não iam para joalharias ou hotéis. Iam para uma conta críptica rotulada VK e estavam a sangrá-los até a exaustão. Peguei no telemóvel burner. Estava descarregado. Liguei-o ao carregador do portátil. Enquanto ele inicializava, olhei para o extrato bancário mais recente. A data era de ontem. Saldo, 412 euros. A conta estava vazia. O meu marido não estava apenas a trair-me. Estava falido. E com base nos milhões que tinham circulado por esta conta no último ano, ele não era apenas um banqueiro de investimentos. Ele estava a lavar dinheiro. O telemóvel burner apitou. Tinha uma nova mensagem recebida 20 minutos antes, enquanto o João discutia comigo na sala.
Remetente desconhecido. Mensagem: ela sabe demais. Se ela falar, o negócio está cancelado. E tu sabes o que acontece a pontas soltas. Resolve isto. Hoje à noite. Larguei o telemóvel. A sala de repente ficou muito fria. João não tinha saído porque eu o tinha mandado embora. Tinha saído porque precisava de se afastar de mim. Ou estaria ele a voltar? Resolve isto. Corri para a porta da frente e tranquei-a. Ativei o sistema de alarme. O meu marido não era apenas um traidor. Estava em perigo. E, por extensão, Pedro e eu também. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a Quinta do Carvalho como se nada tivesse acontecido. Os pássaros cantavam. Os aspersores sibilavam. Eu não tinha dormido. Passara a noite a cruzar os extratos bancários com os associados conhecidos do João. A imagem era sombria. Às 8 horas, liguei a um serralheiro para mudar as fechaduras. Às 8h30, liguei ao banco para congelar as nossas contas conjuntas. Às 9 horas, a campainha tocou. Verifiquei a câmara de segurança no meu telemóvel. Não era o João, era a Sofia. Usava óculos de sol grandes e um casaco comprido, parecendo uma celebridade a tentar evitar os paparazzi. Parecia nervosa. Continuava a olhar por cima do ombro para a rua. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança. "O que queres?" perguntei. Sofia tirou os óculos de sol. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Não parecia nada a mulher confiante do restaurante. Parecia aterrorizada. "Ana", disse a voz a tremer, "por favor, preciso de falar contigo. É sobre o João." "Não tenho nada a dizer-te." Comecei a fechar a porta. "Ele vai fugir." Sofia deixou escapar. "Vai sair do país hoje à noite e vai levar o Pedro." Congelei. Abri a porta de novo. "O que disseste?" "Deixa-me entrar", implorou Sofia. "Por favor, eles podem estar a observar." Hesitei. Depois desfiz a corrente. Sofia escorregou para dentro e tranquei a porta atrás dela. Estávamos no foyer. A tensão era tão densa que se podia cortar. "Fala", ordenei. "Eu não sabia", disse Sofia, as lágrimas a escorrerem. "Juro por Deus, Ana, não sabia que ele era casado até ontem à noite. Ele disse-me que era viúvo. Viúvo." Soltei uma risada aguda e incrédula. "Ele disse-me que se estava a divorciar de ti." "Ele mente", disse Sofia. "Ele mente sobre tudo. Mas não é por isso que estou aqui. Tinhas razão no restaurante. Eu estou ligada. O meu pai é Rodrigo Silveira, o Silveira da Silveira e Falcão." O meu queixo caiu. João não estava a dormir com uma cliente. Estava a dormir com a filha do chefe. Agora que penso, a Sofia provavelmente estava em choque. Foi quando a vi no restaurante que uma parte de mim, aquela mulher mais velha e já desiludida, viu a si mesma na pele dela. Anos antes. Acreditar no João? Ah, sim. Fui perita nisso. O desespero nos olhos dela, o pânico que ela tentava disfarçar, era o mesmo que eu tinha sentido no meu carro, a caminho da Quinta do Carvalho, depois de ler a mensagem de texto. João estava a gerir um fundo privado para o meu pai, continuou Sofia, apertando as mãos. Ou assim pensávamos. Ontem à noite, depois de tu saíres, confrontei-o. Exigi ver as contas. Disse-lhe que ia ligar para o meu pai e ele entrou em pânico. Disse-me que se fizesse essa chamada, pessoas iriam morrer. Disse que se meteu com pessoas más. Tubarões, talvez pior. Máfia russa, não sei. Ele disse que perdeu o dinheiro deles, Ana. Milhões. E agora eles querem-no de volta. Pensei no extrato bancário. Saldo, 412 euros. Ele tem usado a empresa do meu pai para lavar dinheiro para eles, disse Sofia. Mas ele ficou com uma parte. Ficou ganancioso. Agora a conta está vazia e os clientes estão a vir cobrar. Ele disse-me que tem um plano. Disse que tem uma quantia de dinheiro e passaportes escondidos. Ele planeia apanhar um voo charter privado para o Brasil hoje à noite. Olhou para mim, os olhos arregalados de medo. Ele disse que não podia deixar o filho para trás. Disse,
Pedro é a única coisa que importa. Um pavor frio apoderou-se de mim. Ele vai levar o Pedro. Por que me estás a contar isto? Perguntei. Por que me estás a ajudar? Sofia meteu a mão na mala e tirou uma pasta. Porque ele roubou do meu pai também. E porque quando te vi com o teu filho ontem à noite, percebi que eu era a vilã da tua história. Não quero ser a vilã, Ana. Quero ajudar-te a enterrá-lo. Entregou-me a pasta. Este é o plano de voo, disse ela. Ele reservou um voo charter do aeroporto executivo para as 18 horas de hoje. Voo 808. Olhei para o relógio. Eram 9h15. Onde está ele agora? Perguntei. Está no escritório, disse Sofia a desfazer tudo. Agarrei as chaves do carro. Fica aqui, vigia a casa. Se alguém se aproximar da porta, liga para o 112. Onde vais? Perguntou Sofia. Vou buscar o meu filho à escola, disse eu. E depois vou ver o teu pai. O meu pai? Sofia empalideceu. Ele vai matar o João. Se os russos não o apanharem primeiro, disse eu com gravidade. Conduzi até a escola do Pedro como uma louca. A minha mente estava a correr. João não era apenas um falhado. Era um criminoso. E no seu desespero, convencera-se de que raptar o nosso filho era um ato de amor. Parei junto à escola primária. O recreio estava vazio. As aulas estavam a decorrer. Corri para a secretaria. Vim buscar o Pedro Figueiredo. Emergência familiar. A recepcionista, uma senhora simpática e idosa chamada Dona Manuela, levantou os olhos por cima dos óculos de leitura. Franziu a testa. Senhora Figueiredo, mas o senhor Figueiredo já o veio buscar. O mundo parou de girar. O quê? Sussurrei. Há uns 20 minutos, disse Dona Manuela, verificando o seu livro de registros. Ele disse que iam fazer uma viagem surpresa de aniversário. Pedro estava tão entusiasmado. Ele disse que iam ver os macacos na selva. Brasil. Tropeguei para trás, agarrando-me ao balcão para me apoiar. Ele disse para onde iam agora. Ele disse que tinham de passar primeiro pelo escritório para buscar as malas dele. Disse Dona Manuela, parecendo preocupada. Ana, está tudo bem? Não respondi. Virei-me e corri. Ele tinha o Pedro, tinha o meu bebê. Voltei para o meu carro, as mãos a tremer tanto que mal conseguia meter a chave na ignição. Liguei para o número do João. Foi diretamente para o voicemail. Reviravolta número 1 na cronologia. João não estava à espera das 18 horas. Aquilo era uma armadilha para Sofia, porque ele sabia que ela falaria. Ele estava a agir agora. Saí disparada do parque de estacionamento. Tinha de chegar a Silveira em Falcão. Era uma viagem de 30 minutos. Fiz em 15. Abandonei o carro na zona de cargas e corri para o hall. O segurança, Rui, conhecia-me. Senhora Figueiredo, bom vê-la. O João está lá em cima, ofeguei. Acabou de sair, disse Rui. Desceu no elevador de cargas para a garagem há uns 2 minutos. Levava o miúdo com ele. Miúdo giro. Não o deixes ir, gritei. Rui, fecha os portões. Rui pareceu confuso, mas viu o terror nos meus olhos. Esticou a mão para o rádio. Base, fechem a garagem agora. Corri para a escadaria. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, os meus saltos a clicarem ruidosamente no betão. Entrei pela porta da garagem, mesmo a tempo de ver o SUV Audi preto do João a guinchar em direção à rampa de saída. O portão de segurança de metal descia lentamente. João! Gritei, a minha voz a ecoar pelas paredes de betão. João, para! Ele viu-me. Vi os olhos dele no espelho lateral. Não abrandou. Acelerou o motor. O Audi disparou para a frente, deslizando por baixo do portão em descida com apenas alguns centímetros de sobra. A antena raspou no metal com um guincho nauseabundo. E depois ele desapareceu. Fiquei ali, ofegante a ver os farolins desaparecerem na luz do dia. Perdi-o. O meu telemóvel vibrou na mão. Era uma mensagem do João.
João, desculpa, Ana. Não o posso deixar contigo. Um dia vais entender. Não nos sigas. Se ligares à polícia, as pessoas que me perseguem vão encontrar-nos. Queres que o Pedro se magoe? Fica calada. Caí de joelhos no betão oleoso. Gritei um som primal, de cortar a alma de uma mãe que perdera o coração. Mas enquanto as lágrimas caíam, outra coisa aconteceu. O medo começou a cristalizar-se em algo mais frio, mais duro. Ele tinha levado o meu filho. Ele tinha me ameaçado. Levantei-me, limpei o rosto, disquei o número do cartão de visita que Sofia tinha deixado na pasta. Gabinete de Rodrigo Silveira. Uma voz nítida atendeu. Passe-mo, disse eu. Diga-lhe que é Ana Figueiredo. Diga-lhe que sei onde está o dinheiro dele. E diga-lhe que preciso de um helicóptero. João pensava que estava a jogar xadrez. Pensava que era o rei. Estava prestes a aprender que a rainha é a peça mais perigosa no tabuleiro. 30 minutos depois, eu estava no escritório da Penthouse da Silveira e Falcão. A vista era deslumbrante. A cidade inteira estendida como uma grade de ouro e aço. Mas eu não estava a olhar para a vista. Estava a olhar para Rodrigo Silveira. Era um homem intimidante. Cabelos grisalhos, olhos como pedra lascada, e uma quietude que sugeria que ele estava habituado a que as pessoas o temessem. Sentava-se atrás de uma secretária que provavelmente custava mais do que a minha casa. Senhora Figueiredo, disse ele, a voz um murmúrio grave. A minha filha diz-me que é uma mulher engenhosa, mas invadir o meu escritório a exigir um helicóptero é ambicioso. O meu marido tem o seu dinheiro, disse eu, indo direto ao assunto. E ele tem o meu filho. Não me importo com o dinheiro, Sr. Silveira. Pode queimá-lo por mim. Mas o João está desesperado. E homens desesperados cometem erros. Se ele entrar num avião, perco o meu filho para sempre. Preciso dos seus recursos para o parar. Silveira recostou-se, unindo as pontas dos dedos. E por que não deveria eu simplesmente ligar para a polícia judiciária ou para a minha própria equipa de segurança privada para o interceptar? Porque o João não vai para o aeroporto, disse eu. Silveira levantou uma sobrancelha. Sofia disse, voo 808. Isso é um engodo, disse eu, tirando o telemóvel burner do João do meu bolso. Enquanto eu vinha para cá, este telemóvel recebeu um sinal. É um tracker de localização. João não está a ir para o aeroporto executivo. Está a ir para o porto de Setúbal, Terminal 4. Silveira franziu a testa. Os cais, por quê? Porque ele não está a voar em voo comercial ou charter privado. Expliquei, a minha mente a trabalhar rápido. As pessoas a quem ele roubou, os VK nos extratos bancários, não são apenas investidores. São a Bratva, a máfia russa. João sabe que se for a um aeroporto, o seu passaporte irá acionar um alerta. Ele está a tentar sair por mar. Navio de carga. É a única maneira de mover tanto dinheiro sem deixar rasto. Silveira levantou-se. O ar na sala mudou. Ele foi até a janela. Vitor Camões, murmurou Silveira. VK, isso explica a irregularidade nos mercados asiáticos. Voltou-se para mim. Se Camões está envolvido, o seu marido é um morto-vivo. Camões não aceita desculpas. Ele aceita sangue. Não me importo com o que acontece ao João, disse eu, a voz a tremer com raiva contida. Quero o Pedro. Se o João tentar embarcar num navio com o meu filho e os russos o encontrarem primeiro. Não terminei a frase. A imagem do Pedro apanhado num fogo cruzado fez-me as pernas fraquejar. Silveira apertou um botão na sua secretária. Preparem o helicóptero e a equipa de segurança. SUVs blindados para o porto. Olhou para mim. Tu vens comigo, Ana. Tu conheces-o. Tu sabes como ele pensa. E se Camões estiver lá, posso precisar de uma testemunha que não esteja na minha folha de pagamentos. Movemo-nos rápido. A viagem de elevador até ao telhado foi um borrão.
O vento açoitava o meu cabelo enquanto as pás do helicóptero ganhavam vida. Ao descolarmos, a planar sobre os arranha-céus, olhei para o telemóvel burner na minha mão. O ponto que representava o João movia-se firmemente para sul, em direção à água. Ele parou, gritei pelo headset. Ele está num armazém perto do pátio de contentores. Esse é o ponto de troca, disse Silveira, a voz grave no meu ouvido. Ele não está apenas a fugir, está a comprar a sua saída. Vai encontrá-los. Vai encontrar os russos. O pânico arranhou a minha garganta. Com o Pedro no carro? Ele pensa que pode negociar, disse Silveira. É um tolo. Não se negocia com tigres, senhora Figueiredo. Atira-se neles. O helicóptero inclinou-se bruscamente rumo à vasta extensão cinzenta do oceano. Senhor Silveira, disse eu, apertando o cinto de segurança. Se chegarmos lá e as coisas correrem mal, preciso que me prometa uma coisa. O quê? Se for uma questão de dinheiro ou do rapaz, escolha o rapaz. Silveira olhou para mim. Por um segundo, a máscara do CEO impiedoso deslizou. Ele viu uma mãe que estava disposta a deitar o mundo a arder. Nós ficamos com o rapaz, prometeu Silveira. O distrito dos armazéns era um cemitério de metal enferrujado e contentores de transporte empilhados como peças de Lego. Era desolador, o tipo de lugar onde aconteciam coisas que nunca chegavam às notícias da noite. O nosso helicóptero aterrou a 1 quilômetro de distância para manter o elemento surpresa. 2 SUVs pretos esperavam por nós. A equipa terrestre de Silveira. Entramos. O alvo está no armazém 4B, reportou o chefe de segurança. Um homem chamado Carlos. A imagem térmica mostra 3 veículos. Um é o Audi do João. Os outros 2 são desconhecidos. Assinaturas de calor pesadas, estão armados. Vão, ordenou Silveira. Atravessamos os portões de arame farpado. Os SUVs guincharam até parar em frente às enormes portas de enrolar do armazém 4B. Carlos e outros 4 homens armados com espingardas de assalto posicionaram-se. Fique no carro, ordenou Silveira a mim. Não, disse eu, abrindo a porta. Pedro está lá dentro. Ana! Eu já estava a correr. Deslizei por uma porta lateral, entrando no espaço cavernoso. O ar cheirava a diesel e água salgada. No centro do armazém, o Audi preto do João estava estacionado. Os faróis acesos, a cortar na escuridão. O João estava fora do carro. Segurava uma mala metálica. Parecia suado, a gravata desaparecida, a camisa ensopada. De frente para ele estavam 3 homens. Usavam casacos de couro. O homem do meio era enorme, com uma cicatriz a descer pela sua bochecha. Vitor Camões. E no banco de trás do Audi, vi uma cabeça pequena. Pedro. O meu coração parou. Ele estava a ver um tablet, alheio ao fato de que, a 1 metro de distância, homens com armas estavam a decidir o destino do pai. Está tudo aqui, o João estava lá a dizer, a voz a falhar. 5 milhões em obrigações ao portador e dinheiro, exatamente como concordamos. Agora tenho a passagem no Vostok, certo? Eu e o meu filho. Vitor riu. Foi um som úmido e feio. João, tu pensas que roubas de mim? Fazes-me parecer um tolo aos meus parceiros e depois compras apenas um bilhete? Eu dupliquei o vosso investimento, implorou o João estendendo a mala. Olha, está tudo lá. Vitor fez um sinal a um dos seus capangas. O homem adiantou-se e arrebatou a mala. Abriu-a, verificou o conteúdo e assentiu. Bom, disse Vitor, nós levamos o dinheiro. E a passagem? Perguntou o João, a esperança a surgir na sua voz. Nenhuma passagem, disse Vitor, tirando uma pistola silenciada do seu casaco. Tu és uma responsabilidade, João. Ponta solta. Os olhos do João arregalaram-se. Ele tropeçou para trás em direção ao carro. Não, espera. Tenho mais.
Tenho as chaves de encriptação para as contas da Silveira. Posso dar-vos acesso a tudo. O meu sangue gelou. Ele estava a vender o Silveira, estava a vender toda a gente. Vitor fez uma pausa. Chaves? Chaves digitais? No meu telemóvel, gaguejou o João. Ainda não as enviei. Se me matarem, nunca as terão. São mais 10 milhões. Fácil. Vitor baixou ligeiramente a arma. Mostra-me. Era isso. Se o João entregasse aquele telemóvel, ele seria inútil para eles. Eles matá-lo-iam e levariam o Pedro como testemunha, ou pior, como garantia. Saí de trás do contentor de transporte. Ele está a mentir, gritei. Todas as cabeças na sala viraram-se para mim. Ana! O João parecia ter visto um fantasma. Mamã! Pedro viu-me pela janela. Começou a bater no vidro. Deixem o rapaz ir, disse eu, caminhando firmemente em direção ao círculo de homens. As minhas pernas tremiam, mas a minha voz era de ferro. Quem é esta? Perguntou Vitor, divertido. A mulher, disse o João, o pânico a aumentar. Ana, sai daqui! Ele não tem as chaves, disse eu a Vitor, ignorando o João. Eu tenho. O João olhou para mim confuso. Depois deu um tapa no bolso. Percebeu que o seu telemóvel burner, aquele com os códigos de backup, tinha desaparecido. Levantei o telemóvel burner que tinha levado de casa. Os códigos de acesso estão neste dispositivo, disse eu, e acabei de definir um bloqueio biométrico. Não o pode abrir sem a minha impressão digital. E se o meu coração parar, blefei. Ele apaga os dados automaticamente. Vitor olhou para mim com um novo respeito. Mulher esperta. Quero o rapaz, disse eu, apontando para o carro. Deixem o rapaz correr para mim. Assim que ele estiver seguro lá fora, dou-vos o telemóvel. Ana, não, gritou o João. Esse era o meu seguro. Tu não tens seguro, João, gritei de volta, a raiva finalmente a explodir. Tu não tens nada. Apostaste a nossa família e perdeste. Vitor sorriu. Gosto dela. Ok, negócio feito. Ele acenou para os seus homens. Um deles abriu a porta traseira do Audi. Pedro, corre para a mamã, gritei. Pedro saltou. Olhou para o João, depois para os homens com armas, depois para mim. Corre, bebê! Rápido! Pedro correu pelo chão de betão. Caí de joelhos, apanhando-o nos meus braços. O alívio foi tão intenso que quase desmaiei. Abracei-o com força, protegendo o seu corpo com o meu. Vai, sussurrei-lhe ao ouvido. Corre para a porta grande. O senhor Silveira está lá. Vai, empurrei-o para a saída. Pedro hesitou, depois correu. Carlos apanhou-o à porta, puxando-o para a segurança. Levantei-me. Estava sozinha com os lobos. Telemóvel, disse Vitor, estendendo a mão. Olhei para o João. Ele estava encostado ao seu carro, derrotado, um cobarde até o fim. Olhei para Vitor. Aqui, disse eu. Atirei o telemóvel, mas não o atirei para Vitor. Atirei-o para o alto, em direção ao canto escuro do armazém, onde a água era profunda e turva no cais dos barcos. Não, gritou Vitor. Naquele exato momento, as clarabóias de vidro do armazém estilhaçaram-se. Crash! A equipa de Silveira desceu dos vigas do telhado. Granadas de efeito moral detonaram. Luz branca ofuscante e um estrondo ensurdecedor. Agentes federais, larguem as armas! Silveira tinha pedido favores, disfarçados de agentes federais. O caos irrompeu. Os homens de Vitor abriram fogo cegamente. A equipa de Silveira respondeu com precisão. Mergulhei atrás de uma pilha de paletes. João não mergulhou. O pânico apoderou-se dele. Ele arrastou-se para o banco do condutor do Audi, bateu a porta e acelerou o motor. João, não! Gritei. Ele não estava a tentar lutar. Estava a tentar fugir. Atirou o carro para trás, virando-o, mirando as portas da baía abertas que levavam ao cais de carga. Mas estava cego pelas granadas de efeito moral. Não conseguia ver. Acelerou diretamente para Vitor.
atingindo o chefe russo e atirando-o pelo ar. O Audi derrapou no betão molhado. Perdeu o controlo, esmagando a barreira de segurança na beira do cais. Por um segundo, o carro pairou no ar, os faróis iluminando a água escura lá embaixo. Depois a gravidade assumiu o controlo. O carro mergulhou de nariz na água escura do porto. Splash! O armazém ficou em silêncio, exceto pelos ecos de tiros. Vitor contorcia-se no chão, a perna estilhaçada. Os seus homens estavam algemados no chão. Corri para a beira do cais. Bolhas subiram à superfície. Os farolins do Audi brilhavam vermelhos debaixo de água, afundando-se cada vez mais até desaparecerem na escuridão. João, sussurrei. Silveira caminhou ao meu lado. Pôs uma mão no meu ombro. Acabou, Ana. Olhei para a água. Não senti triunfo. Senti uma dor oca. Não pelo homem que conduziu para a água. Ele já tinha morrido há muito tempo, mas pelo homem que ele costumava ser. O homem que prometeu comprar um telescópio ao seu filho. Onde está o Pedro? Perguntei, virando-me do abismo. Ele está na limusine, disse Silveira. Não viu o acidente. Assenti. As minhas pernas cederam. O choque de adrenalina atingiu-me como um comboio de carga. O mundo inclinou-se de lado, e a última coisa que senti foi Silveira assegurar-me antes que eu caísse no chão. Acordei com o cheiro antisséptico e o bip constante de um monitor. A minha cabeça estava pesada, envolta em ligaduras grossas. Tentei mover-me, mas o meu braço estava engessado. Ela acordou. Era uma voz suave e familiar. Abri os olhos. Pedro estava sentado numa cadeira ao lado da cama, a segurar um ursinho de peluche. Parecia aterrorizado, mas ileso. Mamã, ele trepou, com cuidado para não tocar nas minhas lesões. Olá, meu amor, arranhei. A minha garganta parecia lixa. Atrás dele estava Rodrigo Silveira. Parecia cansado, o seu fato amarrotado pela primeira vez. Tens uma concussão, um braço partido e 3 costelas fraturadas, disse Silveira. Mas os médicos dizem que és feita de aço. João, perguntei. Foi um reflexo. O rosto de Silveira escureceu. Ele sobreviveu ao acidente. Está na UCI no corredor, sob vigilância policial. Fechei os olhos. Os russos estão sob custódia. A polícia judiciária apanhou a transação que enviaste. Eles chegaram 3 minutos antes do acidente. Salvaste a tua própria vida. Ana. Silveira aproximou-se da cama. E salvaste a minha empresa. A PJ apreendeu a carteira de criptomoedas. Mas como cooperaste e porque tenho advogados muito bons, negociamos um acordo. O dinheiro regressa aos investidores. João paga pelo desvio e pela lavagem. Ele enfrenta um mínimo de 20 anos. E nós? Olhei para o Pedro. Não temos nada. Ele esvaziou as contas. A casa será apreendida. Silveira sorriu. Um sorriso raro e genuíno. Acho que subestimas o teu valor, senhora Figueiredo. Encontraste um rastro forense que toda a minha equipa de segurança perdeu. Negociaste uma troca de reféns com a máfia russa e recuperaste 5 milhões de euros em bens roubados. Colocou um cartão de visita na mesa de cabeceira. O meu CFO reforma-se no próximo mês. Preciso de alguém que consiga detectar uma mentira a 1 quilômetro de distância. O salário inicial é substancial e inclui um apartamento da empresa na cidade. Edifício seguro com porteiro. Olhei para o cartão. Chefe financeiro, Silveira e Falcão. Não tenho currículo, brinquei debilmente. Acabaste de o viver, disse Silveira. Aceita o trabalho, Ana. Constrói uma nova vida. Uma em que não tenhas de esperar à janela por ninguém. Olhei para o Pedro. Ele apertava a minha mão. Ok, sussurrei. Aceito. 6 meses depois, o restaurante estava barulhento, cheio com o burburinho da hora do almoço. O jardim escondido.
Eu estava sentada no mesmo box onde a minha vida tinha desmoronado, mas desta vez não usava um casaco de dona de casa. Usava um fato azul marinho feito à medida. Em frente estava Sofia. Ela também parecia diferente, mais calma. Tinha começado uma organização sem fins lucrativos para vítimas de fraude financeira. Encontrávamo-nos uma vez por mês. Era uma amizade estranha forjada no fogo, mas era real. Soube? Perguntou Sofia, mexendo o chá. A sentença foi ontem. Soube, disse eu. 20 anos. Não me sentia feliz, não me sentia triste. Apenas me sentia livre. Ele pediu para te ver, disse Sofia antes de o transferirem. Não, disse eu simplesmente. E o Pedro? O Pedro está ótimo. Entrou para a equipa de futebol. E ele sabe que o pai está de castigo por muito, muito tempo. Contar-lhe-ei a verdade quando ele for mais velho. Por agora, ele está feliz por a mamã chegar à casa para jantar todas as noites, às 6 em ponto. O empregado chegou com a sobremesa. Um soufflé de chocolate com uma vela. O que é isto? Perguntei. Não é o teu aniversário. Sofia sorriu. Mas é o teu aniversário. Aniversário de quê? Do dia em que deixaste de ser uma vítima, disse ela. Olhei para a vela a cintilar na luz fraca. Pensei na mulher que se tinha sentado naquele box há 6 meses, assustada, dependente, definida pelo marido. Apaguei a vela. Essa mulher tinha ido embora e não voltava mais. A conta, por favor, disse eu ao empregado. Eu pago. Paguei com o meu próprio cartão. Platina, ganha, não dada. Saí do restaurante de cabeça erguida. O sol brilhava. A cidade fervilhava. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um prazo. Parecia uma promessa, e desta vez era uma que eu pretendia cumprir. Hoje, nem sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida. E aprendi que mesmo nas ruínas, há sempre espaço para construir algo novo. Algo que é só teu, sem mentiras ou promessas vazias. Não me defini pelas falhas de quem não me soube amar. Quem poderia pensar que o fundo do poço seria, na verdade, um trampolim? É uma pergunta que faço muitas vezes a